Rádio. Dicas, informações, tutoriais, novidades e consultorias. É Mundo do Rádio. Olá, amigos do rádio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se fala de rádio, vocês sabem, com certeza, é Mundo do Rádio. Eu sou o Emerson, satisfação falar com vocês mais uma vez. Nesse vídeo não vamos falar de software, tá bom? Vamos falar de rádio mesmo. Como todos sabemos, todo o país possui sua legislação que trata de radiodifusão. O que é difícil entender é que, como um país imenso como o nosso Brasil, a nossa terra-mãe, a nossa pátria, torna tão burocrático a aquisição de uma rádio comunitária para você trabalhar com 25 watts, enquanto que a qualquer momento um político ou um empresário qualquer simplesmente paga uma concessão e abre uma emissora de rádio em tão pouco tempo para explorar o serviço comercial, porque eu vou deixar bem claro para vocês, serviço comercial ele não ajuda não, ele não é feito para contribuir com nada para com as pessoas. Gera emprego? Gera emprego, mas também gera muito lucro para quem investe numa rádio comercial. Agora, a rádio comunitária, vocês não sabem, aliás, eu sei que vocês sabem, mas muitos não sabem o poder que uma Radicom tem. Aliás, né? Antes tinha, porque hoje, depois que passaram a vender as rádios para os políticos a preço de banana, né? Já não bastava os políticos terem as próprias emissoras, terem um acesso irrestrito a tudo que eles querem. Aí começaram a passar as rádios comunitárias que foram outorgadas no intuito de servir a uma determinada localidade, a uma determinada comunidade, para que esses políticos possam vender o peixe podre deles durante as campanhas, durante as pré-campanhas, colocar pessoas deles para estar falando blá blá blá, puxando o saco, sardinha pro lado dele, enfim. Mas a rádio comunitária, ela tem uma força muito grande, apesar de ser tão limitada em questão de potência, certo? Eu lembro-me de estar em rádio comunitária e a pessoa estar lá, fazer uma denúncia e em pouco tempo, eu mesmo já fiz denúncia utilizando a rádio comunitária e rapidamente atenderam a solicitação, entendeu? Rapidamente atenderam, porque rádio comunitária é um contato direto entre a sociedade e o poder público. Quando alguém deveria ser criminalizado, a pessoa que pega uma outorga de rádio comunitária para servir ao povo e joga na mão de um político, deveria ser preso, passar 10 ou 20 anos preso, entendeu? Isso aí é crime doloso, em troca de dinheiro, prestígio, cargo de prestígio para ele, para seus familiares. Então, os diretores dessas radicons, não estou falando de todas, tem gente séria no Brasil que tem rádio comunitária para servir a população. Aí quando chega aquela piratinha que faz o trabalho deles, o que é que eles fazem? Eles denunciam, eles dizem que é pirata porque a rádio faz isso. Não é isso. Não é que a rádio seja pirata, não. Se não fosse a questão financeira, ninguém se preocuparia, não. Todo mundo operava rádio sem outorga e tava tudo bem. O problema é que rola dinheiro nisso aí. E aí o camarada, o ego dessas pessoas, muitas vezes diz pra ele, olha, fulano tá ali operando no comércio, a rádio dele tá cheia de comerciais, porque no rádio não era nem pra se falar em comercial. Todo mundo sabe. É apoio cultural, o termo é esse, acabou-se, não tem intervalo, não tem break, não tem nada não, é apoio cultural, isso aí é constitucional. O próprio estatuto, a própria lei que rege, a lei 1912, né, aliás, é 1612, de 1998, se eu não me engano, certo? É 1612 ou 1912? É porque às vezes eu me equivoco, é muita informação, minha gente. Mas eu sei que a lei de radiodifusão comunitária, ela estabelece que não pode veicular comercial. É apoio cultural e acabou-se. Entendeu? É apoio cultural e acabou-se. E eu sei, conheço pessoas que são sérias,
que fazem isso da forma correta. Mas em compensação, os demais querem só se dar bem. Se dar bem. Esquece que aquilo dali foi feito para dar visibilidade, dar vez, dar voz àquela região, àquela comunidade. Entendeu? Eles querem, como comunitários, brigar com a rádio comercial. Esquece a rádio comercial, poxa. Ah, mas a minha rádio eu tenho que tirar o dinheiro dela. Ó, o pessoal pensa mais no dinheiro que investiu do que no bem que ele tem ali, que vai durar independentemente, porque são 10 anos, prorrogável por mais 10 anos, se cumprir ali toda a legislação vigente, necessária. Então, você vê que as pessoas, muitas dessas pessoas, elas não é porque não querem, mas porque elas são displicentes e irresponsáveis, ainda chegam a deixar a outorga da emissora vencer, a emissora trabalhando como ilegal, porque passa a ser ilegal. A partir do momento que venceu, a rádio está ilegal. Eu não sei se tem um prazo estipulado pela própria legislação que possa fornecer um tempo maior para que você possa ter aí o acesso jurídico, para que você possa renovar essa outorga. Porque, minha gente, são 10 anos. O que é que custa, faltando 2 anos, a pessoa ir lá, procurar uma assessoria e renovar, mandar toda a documentação necessária para renovar a outorga? Aquilo dali, a pessoa deveria entender que aquilo dali não é para ela, poxa. Os caras estão pleiteando rádio para se dar bem na vida, para não precisar trabalhar, para não precisar ter dificuldade na vida. Não estão pensando mais em rádio. Que antes, eu conheço uma pessoa aqui, é uma pessoa, eu não vou falar o nome, mas é uma pessoa tão incrível, é uma mulher, cara. Sabe? Ela trabalhou em diversas rádios sem outorga. E sim, essa mulher fazia rádio porque ela pensava nas pessoas. Ela queria levar a comunicação até as pessoas e não para se dar bem. Eu não vi essa mulher de carro bom, eu não vi essa mulher em altos cargos, mas ela nunca deixou cair a peteca, nunca deixou de ser uma ótima comunicadora. Entendeu? Mas aí a pessoa já manda naquela intenção, ó, eu vou ficar rico, eu vou pegar essa rádio comunitária, vou encher de comercial, ele fala comercial, vou encher de comercial e vou gerar dinheiro pra mim. Eu gastei que só nela, ele pensa nisso, ele não pensa que ele buscou uma rádio pra servir, não. Entendeu? A rádio é pra isso mesmo. Aí chega aquela piratinha, né, que o pessoal chama de rádio pirata, simplesmente por não ter uma outorga e por não ter um sistema irradiante, todo bem, como é que eu poderia dizer, né, detalhado, né, porque aí quando você vai fazer dentro da lei, você precisa de um engenheiro para assinar seu projeto, tal, né, fazer a longitude, latitude, todo a topografia e tal, aquela coisa toda. Quando não, o camarada chega lá, instala um transmissor em qualquer lugar, manda lá a saída do áudio para ele, uma antena lá com seus 15, 20 metros, ou 30, que é permitido numa rádio comunitária até 30 metros, certo? E aí, beleza. Ele manda pro ar e tá fazendo lá aquela programação, inclusive uma programação que acaba envolvendo mais as pessoas, certo? Acaba envolvendo mais as pessoas do que essas rádios legalizadas. Por quê? Porque o camarada que tá ali numa pirata, ele por ser pirata, ele quer fazer o serviço certo, ele quer fazer a coisa certa, sabe? Ele quer ser como se deve, ele quer obedecer à legislação, mas ele não tem outorga para aquilo, então ele é visto como rádio pirata. Enquanto que a pessoa que tem uma outorga ali, fica ali só para ganhar dinheiro, pensando em poder, em fama, e não faz o que deveria, entendeu? Não faz o que deveria. Você não vê um programa de conscientização das drogas, você não vê mais, sabe? Antes as pessoas tinham esses programas sociais dentro do rádio. As pessoas iam lá, levavam uma psicóloga, levavam um assistente social para conversar, para informar a população. Hoje não, você só vê os caras, ó, secretário de comunicação, secretário de saúde, para estar conversando miolo de pote no ar, enchendo o seu saco, mentindo, para encher a bola de um corrupto que está no poder, não fazendo um trabalho que deveria ser feito, mas que ele quer forçar você a aceitar que ele está fazendo um bom trabalho. E é triste porque você tá naquela indignação e ainda tem gente pior do que esses caras que ficam aí nessas rádios que ainda acreditam nele.
partindo disso, eu fico pensando onde é que nós vamos parar. Onde nós vamos parar? Certo? A cada dia tem surgido críticas aí, o pessoal que fica falando, denunciando as rádios piratas. Por quê? Porque a rádio pirata muitas vezes faz um trabalho melhor do que uma rádio outorgada. Entendeu? Quem tem rádio outorgada muitas vezes não tá nem aí, se acha poderoso, se acha acima dos outros. Mas o camarada que tá ali tá querendo fazer o certo, tá querendo seguir as leis e não pode. E se você tá pensando que rádio comunitária é só chegar e pedir uma outorga pro governo e eles dão, não. São 10, 15 anos. 10, 15 anos, sabe pra quê? Principalmente se você for um cara que não tiver vínculos políticos, fica mais difícil. Você tem que estar puxando o saco, tem que estar babando um ovo de alguém para que você possa dar uma acelerada no seu processo. Pra você ver como ser honesto no Brasil é complicado. É complicado. Eu fico olhando essas mesmas coisas aí quando acontecem essas empresas de software. Eu lembro que eu recebia muita mensagem de ameaça da Playlist, que ia não sei o que ia processar. Cadê? Ninguém vai processar hoje não. Hoje tem os softwares da Playlist aí que ninguém quer nem comprar porque tá em todo lugar. Ninguém faz nem questão. E eu não vejo ninguém denunciar ninguém, nem ninguém processar ninguém, certo? Ou seja, era só com o papaizinho aqui, né? Ai, papaizinho, você vai ser denunciado. Vamos acionar o nosso jurídico. Só pessoas que estão defendendo o seu pão. Pobres coitados, têm tanto dinheiro e continuam pobres. Porque a conta tá cheia, mas o coração tá vazio, a mente tá podre, não tem nada de bom, certo? E eu sei, a pessoa, eu sei que os vídeos, as mensagens chegam até essa pessoa, porque essa pessoa ainda vem manter contato comigo. Tentou diversas formas, sabe? Porque é muito fácil você chegar e julgar alguém, mas difícil é você estar no lugar da pessoa. Agora, quando se trata de algo que você tem que fazer, não é você dar desculpa de que, porque é isso que é aquilo, não. Você tem que fazer o certo. Não tem por que os outros, não é assim não. Sabe? Você tem que entender que rádio comunitária é para servir ao povo, não é para explorar serviço comercial, não é para servir de escada para político, não. Ok? Então é esse o vídeo. Um abraço para vocês. Obrigado sempre pela grande audiência, minha gente. Valeu demais. Eu tenho consultado aqui os insights, né? A palavra correta é os insights dos meus vídeos. Eu tenho visto que eles têm aumentado de visualizações, mesmo que ainda um pouco tímida, mas tem aumentado, tem aumentado também o número de inscritos semanalmente. Então é só agradecer vocês, porque vocês de alguma forma estão propagando essas ideias. A gente tem que se organizar para desorganizar esse povo. Nós temos que ir à luta para que nós possamos um dia dizer, poxa, eu participei dessa mudança, eu participei disso aqui, tá melhor, mas eu fui atrás de melhorar. Eu não fiquei parado, não. Vamos fazer isso, porque senão vão tirar o nosso único direito de ter uma rádio. Porque hoje, 90% delas, das radicons que deveriam servir a nós, deveriam ser para dar vez e voz ao povo local, tá servindo nada mais, nada menos do que poleiro de político sujo, sabe? Poleiro de político sujo, tá bom? Então um abraço pra você, obrigado, muita saúde, que Deus te abençoe ricamente, te dê muitos anos de vida pra você ficar acompanhando aqui as notícias do canal, tá bom? E até um próximo encontro aqui, o 81998387069 é o contato do nosso canal, é o nosso contato direto, contato seu e do Emerson aqui, tá bom? Precisando, chama lá. Valeu, tchau! Mundo do Rádio, o canal do Emerson. Se fala de rádio, é Mundo do Rádio.